Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Richardson e Sérgio Bebiano. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, de caridade. Quero aproveitar também para cumprimentar aqui os nossos amigos internautas, que agora também estão podendo nos assistir através do nosso site, do YouTube, tanto o estudo aqui de perguntas e respostas, o estudo do Evangelho, e também as palestras públicas que essa casa aqui oferece a todos nós. Bom, meus queridos, como foi colocado, o nosso estudo de hoje é um tema livre, perguntas e respostas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, nós já temos várias que já foram chegando aqui para nós aqui. Eu e o nosso companheiro Richard, que é o qual aproveito para cumprimentar e agradecer a presença de sempre aqui, tentaremos responder a cada uma delas. No mais, desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade, Richard. Boa noite a todos. A primeira pergunta que nós temos aqui é: o desdobramento é uma volta da vida passada? Não, o termo desdobramento, ele se refere ao desprendimento temporário que o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, né, do espírito que habita o encarnado, ele consegue se deslocar e fazer uma projeção no plano astral. Porque quando nós dormirmos, somente o nosso corpo físico necessita do repouso. O nosso espírito não necessita desse descanso. Então, nesse interim, nós podemos nos desdobrar, ou seja, fazer com que ocorra a projeção no plano astral. Nós nos desprendermos do corpo físico e assim ter a possibilidade de nos deslocarmos pelos planos astrais. A literatura espírita, ela nos mostra muito bem que até no plano espiritual é facilmente percebido quando se trata de um espírito encarnado, que está lá em desdobramento, ou se trata de um espírito desencarnado. Essa diferenciação é feita através da presença do cordão prateado, que é um cordão fluídico, que liga o espírito que está lá em desdobramento ao corpo físico. Então, muitas das vezes os espíritos relatam que o corpo está lá adormecido na cama e o espírito pode estar lá numa colônia espiritual. Só que ele está lá, mas dele segue um cordão prateado que está lá ligando ele ainda ao corpo físico, porque ele não desencarnou. Esses liames, né, que nós chamamos aí como o cordão fluídico, é que nos liga ao corpo físico, e eles serão desligados somente no desencarne. A literatura espírita também nos mostra muito bem que, para nós termos a capacidade de promover um desdobramento e aproveitar esta oportunidade para reunirmos com espíritos benéficos, isso vai depender de como andam os nossos padrões vibratórios aqui no plano terreno. Então, a espiritualidade, ela sempre nos mostra que a grande parte das pessoas, elas mal se desdobram. O corpo físico adormece e o espírito fica ali próximo. Muitas das vezes até também sentindo uma sensação de dormência, porque às vezes aquele espírito está tão apegado ao corpo físico, que mesmo ele não necessitando descansar, como eu disse, ele nesse estado de sono, ele está tão materializado, tão preso às questões materiais, que a influência do corpo físico é tão grande sobre ele, que ele fica no estado de torpor. Agora, quanto mais esclarecido, quanto mais os padrões vibratórios são positivos e elevados, maiores são as chances desse espírito se deslocar no processo de sono do corpo físico e tomar essa consciência lá no plano espiritual, se munir de informações, visitar educandários espirituais, colônias espirituais e
Além disso, quando retornar para o corpo físico, quando o corpo físico for despertar, ele ainda terá a capacidade de conservar todas essas lembranças, todas essas informações, quando estiver aqui em vigília, e aproveitá-las para, né, o seu dia a dia e assim a sua evolução, essa caminhada aí, né, evolutiva. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, interessante, que a pessoa fala assim, meu filho tem 7 anos e tem conversado sozinho. Ele disse sempre que é um rapaz e sempre vem falar com ele, mas dando conselhos, falando para ele não brigar com os colegas. Como eu devo proceder nesse caso? Isso é normal? Olha, meus queridos, na verdade isso é muito mais comum do que vocês imaginam. A espiritualidade nos ensina que a criança, ainda em tenra idade, e realmente até lá pelos 7 anos, nos falam as obras, que a reencarnação ela não está totalmente completa. Ou seja, o processo reencarnatório ainda está se completando, ele está se fazendo. O perispírito está se ajustando ao corpo físico, ao espírito, enfim, ainda está no processo reencarnatório. Até os 7 anos, aquela criança, que é um espírito milenar, mas ainda está num processo de reencarnação ali, ele está um pezinho no plano espiritual e um pezinho aqui no plano físico. Olha só que coisa interessante. Então, é muito comum da criança perceber ali a presença de espíritos de todas as naturezas, viu? Espíritos malignos que estão por ali, querendo, né, azucrinar, malfazejos, mas também de bons amigos espirituais. Então, às vezes os psicólogos, muitos falam assim, não, isso aqui é um problema psicológico, é assim mesmo. São os chamados amiguinhos invisíveis, né? Aí com quem você está conversando? Eu estou conversando com o Eduardo, mamãe, né? E tem nome, né? Tem espírito, tem nome. Eu estou conversando com o Eduardo, estou conversando com a Andréia, estou conversando com não sei quem. E aí a mãe não sabe o que faz, né? Fica doida. Meu Deus do céu, meu menino ficando doido. Um caso interessante nos relata aqui, chegou aqui outro dia, aqui no Jesus de Nazaré, uma mãe. Ela chegou aqui apavorada, não tinha conhecimento da doutrina espírita, estava vindo à casa espírita pela primeira vez e se desesperou. Através de uma conhecida, encaminhou ela para conversar com a gente aqui. E eu fui conversar com essa senhora. Eu falei assim, Sérgio, e está acontecendo uns negócios lá em casa, meu filho fica conversando, e sozinho. E aí eu fui perguntar para ele, com quem que ele estava conversando. E ele falou assim para mim, eu estou conversando com o vovô Zezé. E aí ela arrepiou tudo, porque o vovô Zezé era o pai dela, que já tinha desencarnado antes dele nascer. Então ele nem conheceu o vô dele. Né? E daí ele ficou mais desesperado ainda. Como que ele podia estar conversando com o tal do vovô Zezé, que era o pai dela, que havia desencarnado antes dele nascer, e ele nem havia tido contato com ele. E ela chegou perto com o vovô Zezé, ele vem todo dia, mamãe. Ele vem aqui, me dá um abraço, me dá um beijo, fala para me comportar direitinho, depois vai embora. Fala que tem muita coisa para fazer, mas que ele está sempre tomando conta de mim. E aí eu fui perguntar para ele, mas quem que é o vovô Zezé? E foi no álbum de fotografias. Eu disse, ó, acha ele aqui para mim. Aí o menino foi passando as páginas das fotos. Esse aqui, ó. Era o pai dela. Aí que ela ficou doida mesmo, né? E correu para onde? Correu para cá. Eu não tinha resposta em outro lugar. E fomos explicar para ela, né? Todo aquele processo que os senhores e senhoras aqui já conhecem bem. Ou seja, a morte não existe. As relações com os nossos amigos que viveram aqui conosco continuam as mesmas coisas. Não muda absolutamente nada. A minha vovozinha, a vovó Amélia, que é uma delícia, né? É um doce de coco. Converso com ela sempre aqui na casa. Ela trabalha ativamente aqui no Jesus de Nazaré. Continua sendo a minha vovozinha querida. Puxa a orelha do meu pai, puxa a orelha da gente. Ó, meu filho, faz assim não, né? Continua a mesma coisa. E trabalhando ativamente. Sem esse invólucro carnal que pesava, sem aqueles problemas físicos todos que ela tinha. Meu vovô Salu, mesma coisa. Meu primo. Enfim, não muda absolutamente nada, meus queridos. Com a criança, o que devemos fazer? Agir de forma natural. Tá conversando com ele, o que está falando? Aí você já sabe se vai ser um bom amigo espiritual ou um espírito ali que está complicando, né? Não, e vem brincar comigo. Vem me dar conselhos. Ah, que ótimo.
E se for o inverso, ele fica brigando comigo, falando para fazer coisas ruins. O que fazer? Oração. Implantar o culto do evangelho no lar, de fundamental importância. Independente disso, tá, meus queridos? Independente disso, o culto do evangelho no lar é uma bênção, uma proteção no ambiente doméstico, onde as boas energias ali emanadas pelo culto, pelos bons pensamentos, pelas orações, vão propiciar ali no ambiente do lar aquelas energias balsâmicas, aquelas energias maravilhosas, e vão nos proteger. Se as pessoas soubessem, e aí eu vou falar para vocês aqui, para os nossos amigos internautas, se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é o culto do evangelho no lar, meus queridos, 80% do nosso trabalho de desobsessão aqui estava resolvido. Já não teria nem serviço para nós aqui. Essa é a verdade. Porque entidades ligadas a nós, quando a gente começa a fazer as orientações aqui, o tratamento espiritual, e a pessoa começa a fazer o culto do evangelho no lar, as entidades que estão ligadas ali, quando são trazidas aqui para a gente conversar com elas, elas ficam com muita raiva. Depois que você fica lendo aquele livro lá, inferno, não consigo chegar nem perto daquela casa. Olha só, hein? Não consigo chegar nem perto daquela casa. De tanta luz que sai daquele livro. Olha só que coisa bacana. Essa é a proteção, uma energia mesmo, como se fosse uma analogia pobre, mas para a gente entender melhor aqui, como se fosse uma cerca elétrica que nos protege dos ladrões. Assim é o culto do evangelho no lar, que nos protege daqueles espíritos que querem ali nos perseguir por diversas razões do passado. Tá certo, meus queridos? Então, com a criança, levá-la na evangelização infantil. Depois dos 7 anos, a tendência ela é essa mediunidade se afrouxando e se dissipando, e ela vai ter uma vida tranquila. Agora, se ela estiver vindo para vir com essa missão de ser médium mesmo, né? Ou melhor dizendo, com essa prova, porque médium na nossa natureza aqui não tem nada de médium missionário, a não ser o Chico Xavier, né? E um ou outro aí, o resto aqui, mediunidade é expiatória. Mas se ela tem que passar por essa mediunidade, vai eclodir no momento certo. Até lá, leve a criança para a evangelização infantil, participe você também do DIGE e da Escola de Paz, para que vocês possam interagir. E converse com a criança de uma forma bem natural, porque isso realmente é uma coisa natural. Vai, Charles. Uma outra pergunta. Boa noite. Dizem que quando uma criança morre, vai para o céu. Sim, Mateus 16, 27 diz: a cada um segundo as suas obras. Como coadunar esta crença? Céu e inferno com a justiça divina. Essa crença de que criança, quando morre, vai para o céu, ela vem, né, baseada nas outras correntes teológicas que creem que nós temos somente uma existência terrena. E que, quanto mais o indivíduo aqui permanecer, maiores são as chances dele pecar, dele errar e dele conseguir o reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, isso nos traz um conflito aí, teológico mesmo, porque se assim nós fôssemos pensar, então seria muito mais vantajoso todos nós morrêssemos quando nascêssemos. Se nós estamos vindo aqui para evoluir e para conquistar o tal céu, então o melhor que nossas mães poderiam fazer para nós é nos matar quando nós nascêssemos, não é? Porque aí ela já estava garantindo o nosso ingresso para o céu. Mas aí nós vamos ver, de acordo com as obras espíritas, kardecistas, que a idade do corpo físico ela não condiz com a idade do espírito. A idade do corpo físico ela reflete o estágio de desenvolvimento desse invólucro carnal, o qual nós utilizamos para estar aqui nesse estágio evolutivo, nessa escola evolutiva. Então, um espírito que está reencarnando, ele não é um espírito novo. Quando, através da fecundação, a mulher engravida, os pais não estão criando um novo espírito. Os pais estão criando um novo corpo físico. E aquele espírito, lógico, que tem relações ali de aprendizado, de resgate, de reparação com aqueles pais, ele vai aproveitar essa oportunidade e reencarnar. Então esse espírito ele já vem de uma caminhada evolutiva. E quando ele reencarna, este corpo físico, é lógico que vai lhe provocar algumas limitações
até que ele se desenvolva e permita que esse espírito esteja num corpo adulto, que tenha menos limitações, tanto locomotoras, intelectuais e afins. Então, o espírito, quando reencarna, se ele desencarna ali na fase da infância, o que pode ocorrer é, esse espírito vai retornar para o plano espiritual da onde ele veio, do estágio que ele estava, na condição que ele apresentava. Então, muito provavelmente, esse espírito ele não vai cair em alguns desvios vibratórios ou mentais. Não que ele esteja livre, mas as possibilidades são menores. E assim ele ser arrebatado ou ficar em regiões umbralinas de vibração menor. Então a chance é simplesmente dele voltar para onde veio. E mantendo, que ninguém regride, mantendo o estado que ele estava ali de evolução e de esclarecimento. Então essa concepção de que, porque é anjinho, só se falar do corpo físico, era um corpo ainda imaturo. E agora, em questão do espírito, esse espírito estava ali limitado pelas questões desse próprio corpo físico que estava aí na infância, mas quando retorna para o plano espiritual, ele vai passar por um processo lá e retomar da onde que ele estava. Tá? Então essa crença no kardecismo não tem, porque nós cremos na reencarnação e que nós sempre continuamos de onde paramos. Muito bem, uma pergunta interessante que nos chega aqui, e a pessoa fala assim: os espíritos ruins podem entrar dentro de uma pessoa e fazer ela cometer várias coisas horríveis, como bater nas pessoas, quebrar coisas, e depois essa pessoa não lembrar de nada? O que devemos fazer nesses casos? Olha, vamos primeiro contextualizar aqui o seguinte: um espírito, ele não entra dentro de uma pessoa. Ainda quando as pessoas falam mediunidade de incorporação e tudo mais, o espírito incorporou numa pessoa. Aí fica parecendo que o espírito entrou dentro da pessoa. Tem até um filme que a pessoa, muita gente tem essa dúvida por causa disso, aquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Quem assistiu aqui? Vocês lembram? Quase todo mundo. É um filme bacana, né? É mais ou menos aquilo lá mesmo, mas tem muita coisa ali que não é daquele jeito, tá? Por exemplo, quando aquele espírito, do Patrick Swayze lá, o ator principal lá, entra dentro da médium, não entra dentro da médium, não. Não existe, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. O espírito que está dentro do corpo ali é o seu. Então, como é que ele faz para poder se, entre aspas aqui, apossar daquele corpo? Ele se liga ao corpo, ele se liga ao perispírito. Então o espírito se aproxima, ele chega próximo da pessoa e ele vai se ligar ao perispírito da pessoa. Então a pessoa tem uma mediunidade aflorada, tá certo? Não acontece com qualquer um assim não. A pessoa tem que ter uma mediunidade afloradíssima. A mediunidade dela é aflorada, ela não tem também conhecimento. Ou seja, ela não sabe lidar com essa mediunidade. É uma mediunidade deseducada, que nós chamamos de médium deseducado. Ou seja, médium sem conhecimento. O espírito do médium está, o perispírito dele está em expansão, está expandido. O espírito comunicante, aquele que está ali próximo, por diversos motivos, se aproxima, se liga no perispírito da pessoa, do encarnado, e aí o que acontece? Nessa ligação, ele toma conta. Nós chamamos de um processo de possessão ou de subjugação. O que é isso? A pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, não tem conhecimento de mediunidade, ela fica realmente largada ao léu. Ela não tem nenhum domínio com relação à vontade do espírito que está fazendo. E faz gato e sapato. Faz de tudo. E chega a ponto, assim, de uma energia tão forte, tão grande, que o espírito suga dali e passa, que você às vezes vê uma jovem, ali, adolescente, tem idade de 15, 16, 17 anos, magrinha, bater em 4 adultos, forte, e eu já vi isso acontecer várias vezes, de bater e dar um couro em todo mundo, quebra tudo dentro da casa, quebra geladeira, levanta aquelas mesas de madeira pesadíssimas,
que junta aqui um monte de gente para levantar, ele pega um braço assim, levanta, como se fosse uma coisa de isopor. Uma coisa de louco. O que é isso? Ah, isso é coisa do outro mundo? Não, energia. Facilmente explicável. Fica numa força descomunal, bate nas pessoas, bate em si mesmo, né? Maltrata o próprio corpo físico, ali enforca, ela mesma vai enforcando. Nós tivemos situações que você tem que intervir, porque senão o próprio mata a pessoa. Ela vai enforcando até matar, né? Ali asfixiado. E aí você tem que tirar a mão da pessoa que está no próprio pescoço dela. E ela não tem domínio nenhum daquela situação. Quando passa toda aquela balbúrdia, aquela situação toda, né? Depois entra em oração, todo aquele processo passa, o espírito se desliga e vai embora, e a pessoa volta a si. Quando a pessoa volta a si e olha que tem tudo quebrado, todo mundo machucado, ela machucada, assim, o que aconteceu? Nossa! E aí todo mundo faz o quê? Ficou doida. Ficou doida, não sei o quê, aí chama SAMU, chama não sei o quê, chama o corpo bombeiro, né? E vai levar para onde? Para uma casa de tratamento psiquiátrico. Chega lá, o que acontece? Injeção. Sossega leão daqui, sossega leão dali, e toma tarja preta daqui. E aí a pessoa... E quando a pessoa fica sob o efeito desses remédios extremamente poderosos, e ela fica num processo de anestesia ali, o que acontece com isso? O perispírito dela se expande mais ainda. Aí que o perispírito se expande mais. Quando o perispírito se expande, aí começa a ver mesmo. Aí começa a falar com todo mundo, invisível. Isso acontece, meus queridos, muito mais a miúde do que vocês imaginam. E a pessoa é taxada como louca, porque imagina uma pessoa que tem uma mediunidade afloradíssima, que começa a ver espíritos, que começa a escutar espíritos, que começa a incorporar espírito. Aí chega, leva no médico. Ah, doutor, o senhor está vendo aqui? Ele está do meu lado aqui agora. Ele é tudo barbudo, é sujo, maltrapilho, e falou que vai me matar. O médico olha, não tem ninguém, né? Não, toma um tarja preta aqui. Aí vai lá, no outro dia, eu estou vendo 2 agora, um de cada lado. Ó, esse está aqui, esse falou que vai acabar comigo. Não, então você toma 2. Doutor, agora estou vendo um monte, interna. E aí chega interna, taca remédio, e a pessoa aí que fica mais aflorada ainda a sua mediunidade, porque o seu perispírito ele se expande, e ela começa a ver aquele monte. E os médicos estão acompanhando, está vendo? Tem um monte ali, ó, tem mais um grupo ali, porque o lugar que tem espírito ali, zanzando por ali, perturbados ou vingativos, é nesses lugares. Penitenciárias, hospitais, casas de tratamento psiquiátrico, velórios, cemitérios, bares, festas. Está cheio. Nós estamos rodeados de espíritos. E aí o que a pessoa precisava de ter? Educação. Ou seja, conhecimento. Precisava de estar frequentando uma casa espírita séria, estudando principalmente sobre mediunidade, para fazer o quê? Ter o autodomínio, o controle dessa mediunidade. Porque quem manda no nosso corpo somos nós. Então, quando o espírito se aproxima de mim, ele só vai se manifestar se eu deixar. Ah, agora não é hora. Agora não pode. Na hora da reunião mediúnica, onde está todo um processo ali, com toda a equipe espiritual, com a equipe de médiuns passistas, aí é a hora que o espírito vai se ligar ao perispírito do médium e ele vai começar a dar comunicação controlada. Porque primeiro o espírito passa por o espírito do médium ali, para depois a gente falar. Por isso que a gente chama médium, é meio. Então o espírito não vai fazer qualquer coisa não. O médium educado, ou seja, o médium que tem conhecimento, ele controla a manifestação. Ele tem domínio da manifestação. Então às vezes o espírito quer matar o caboclo lá, quer bater no orientador, quer bater na pessoa que está ali fazendo o tratamento espiritual, mas o médium não deixa. Não, você não vai fazer isso não, filho. Você vai segura a onda aí. E o espírito fica muito bravo. Ele não está deixando eu fazer o que eu quero e nem vai fazer. E nem falar o que quer também. Olha só que coisa interessante. Não é só fazer não, é não falar também. O espírito às vezes quer falar um palavrão. O médico diz, não vou falar isso não. Olha só, porque ele é meio, ele controla. Agora, quando o médium é deseducado, ou seja, quando o médium não tem controle, não tem conhecimento, aí ele fala de tudo, ele faz de tudo, ele bate em todo mundo, aí ele vira joguete. Aí ele vira joguete, ele não consegue ter o controle. Então, o que fazer? Se acontecer algum caso desse, se você estiver perto, oração. Primeira coisa, faz uma corrente, oração, segura a pessoa,
Né? Não é só fazer oração lá e a pessoa está lá descendo o cacete em todo mundo, batendo em todo mundo, vamos fazer prece. Não, segura a pessoa, marra se necessário for, para não deixar ela machucar as pessoas e nem se auto-machucar. Segura ali e vai fazendo prece, porque ninguém está desamparado também não. Fez a prece, amainou aquilo lá, e depois o segundo passo é encaminhar para uma casa espírita séria, para que aquela pessoa possa dar continuidade nos estudos e ter o controle e o domínio. É assim que a gente tem que fazer. Né? Gostaria de saber o que faz uma pessoa trair, mentir, enganar as pessoas. Além do caráter, essa pessoa leva espíritos maldosos? Cada um segundo as suas obras. Nas relações que nós estabelecemos uns com os outros, acaba que nós que criamos muitas expectativas e criamos uma imagem ilusória do outro. O outro, ele é reflexo do seu estágio evolutivo. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, é muito ruim nós pensarmos que aqui todas as pessoas que nós vamos nos relacionar são seres evoluídos. Infelizmente, não é assim. Então, se uma pessoa já demonstra através das suas atitudes, né, caminhos errados, decisões erradas, isso nada mais está refletindo qual que é a condição, o estado de evolução do seu espírito. Então, cabe a nós, se assim conseguirmos, avaliar a situação e nos policiarmos, porque também nós ficarmos nos expondo àquele que já está deixando claramente para nós a sua condição, por que nós ficamos expostos àquilo? Porque aí nós entramos na questão da lei do livre-arbítrio. Né? Porque a cada um é dada a oportunidade de decidir o caminho que quer seguir. Se é o caminho do bem ou do mal. Alguns, até pela ignorância evolutiva que eles estão, eles ainda nem conseguem compreender qual que é essa diferenciação e qual o caminho que eles devem tomar. Às vezes até, não estou justificando, mas muitas vezes pelo estado evolutivo do indivíduo, aquilo que ele faz, que para nós que possamos estar um pouquinho à frente em questões de evolução e de esclarecimento, nós entendemos que aquilo é ruim, mas para ele, no nível de evolução dele, certo para ele está. Agora, se nós vamos envolver, se nós vamos ali estar à mercê disso, aí é a questão do nosso livre-arbítrio. Agora, o que nós podemos fazer é, se nós temos uma abertura de ajudar a este outro a perceber os seus erros, a direcioná-lo no bom caminho, assim também devemos fazer, que nós não devemos perder a oportunidade de trabalho. Mas, a mesma forma que os mentores espirituais procedem conosco. Eles estão do nosso lado o tempo todo, nos intuindo e nos guiando sempre. Agora, se chega no momento nós tomamos uma decisão que é incompatível com o estado de evolução e esclarecimento dos mentores espirituais, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. A única questão que eles fazem é se afastar, porque eles também não podem ser coniventes com as nossas atitudes, porque isso é contrário, né, ao estado de evolução que eles estão. Então nós temos que pensar isso, sem julgamento, refletir sobre o nosso livre-arbítrio e ajudar na medida do possível, desde que isso não nos envolva, nos coloque em risco e não nos prejudique. Muito bem. Então, outra questão interessante aqui, que a pessoa fala assim, os espíritos podem influenciar a gente a beber e fumar? Eu tenho um parente que bebe horrores e nem fica bêbado. E às vezes vejo ele conversando com alguém invisível, trocando altos papos. Olha só. É interessante essa pergunta aqui, meus queridos, que isso aqui acontece demais. Às vezes... Bom, antes de falar isso aqui, eu queria falar uma coisa para vocês, o seguinte. Nós estamos, eu falei aqui na pergunta anterior, aqui, constantemente rodeados de espíritos. De todas as naturezas. Bons amigos espirituais, espíritos ali ligados a nós, né, parentes e amigos, nosso espírito protetor, mas também espíritos que estão ligados a nós ali pelos vínculos do passado ou pelas nossas próprias gostos e afetividades ali, pela nossa por afinidade.
É importante a gente contextualizar aqui primeiro uma coisa. O que é um espírito? Porque às vezes tem muita gente que está nos assistindo aqui agora, ou quem está chegando na casa espírita pela primeira vez, e não, mas o que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos. Não muda absolutamente nada. O que é um espírito? É uma pessoa sem o corpo físico. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Não muda absolutamente nada. Esse corpinho vai para o fundo da terra, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Né? A gente vai morrer ou não. A gente desencarna. Por que a gente desencarna? A gente sai da carne, a gente sai do corpo da carne. E eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, vou lembrar dos meus amigos, dos meus parentes. Não vai mudar absolutamente nada. E eu vou ser atraído, olha só, eu não vou não, eu sou atraído, de acordo com a minha consciência, com o meu peso espiritual, ou seja, de acordo com os meus atos aqui, eu seria atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa boa, de bom senso, ou pelo menos me esforçando para seguir os princípios aqui cristãos, os princípios do bem, independente das nossas questões de religiosas, do nosso segmento religioso, estarei em lugares bem agradáveis no plano espiritual. Agora, o inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa que só fiz o mal, se eu fui só uma pessoa aqui que prejudiquei pessoas, que maltratei pessoas, que prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, vou ter lugares muito complicados no plano espiritual. Que nós, na doutrina espírita, aqui falamos aqui, né, registramos como zonas umbralinas ou região do umbral. Ou estarei vagando também aqui no plano físico, entre os encarnados, ou seja, entre os vivos na carne, que se afinizam com os mesmos gostos. Por exemplo, se eu era uma pessoa que aqui, enquanto vivo, enquanto encarnado, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando eu desencarnar, eu continuo com as mesmas vontades. Não muda nada. Você fica doido no plano espiritual, né? Quer beber, quer fumar, quer usar droga. Como o espírito não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que ele faz? Ele se aproxima de um encarnado que já tem uma tendência para aquele vício, ele já tem uma queda para aquele vício, e então se aproxima e manta nele, como se fosse um grande abraço, e começa a induzir aquela pessoa na bebida. Ele quer beber, então vamos beber, né? E vai passando para o encarnado uma vontade de beber, que o cara fica louco. Ele já tem uma queda para a bebida. Então ele centuplica aquela vontade. E o cara dá uma gastura e fica doidinho. Por isso que às vezes você está num bar e vendo a pessoa assim, põe para mim. Põe mais um. O cara não para, é um atrás da outra. Né? E não tem saideira, não. É um atrás da outra até cair. E incrível que quase não cai. Não fica tonto, não. Por quê? Ali existe não um espírito, mas uma falange de entidades ligadas àquela pessoa, sugando, bebendo junto. Não bebendo líquido, mas as emanações alcoólicas, as emanações do fumo, as emanações ali, daquelas sensações da droga, e sentindo aquele suposto prazer daquele momento. E aí fica ali, agarrado naquela pessoa, induzindo, bebendo. Um espírito dessa natureza, então, influencia muito mais do que a gente imagina. Mas influencia aquele que já tem uma condição de ser influenciado nisso. Um espírito dessa natureza, um espírito viciado em bebida, em fumo, em drogas, não adianta ele nem chegar perto de mim. Ó, eu não bebo, eu não fumo e eu não uso droga, então eu não tenho aquilo que ele quer. Então ele pode chegar perto de mim e me querer, falar, vamos beber? Não vou beber, não bebo, não quero, não gosto, não fumo. Então ele vai chegar perto de um outro que gosta. Agora, outro dia aqui, sabe, Richard, eu estava falando aqui com os nossos amigos aqui, eu queria que Deus me desse um poder de 1 segundo. Sabe o que é um poder de 1 segundo? Imagina, o que você faria se você tivesse o poder de Deus de 1 segundo? Eu vou te falar o que eu faria. Eu ia fazer todo mundo ter uma vidência de 1 segundo só, não precisa mais que isso não. Só 1 segundo, para você ver o tipo de espírito que está à sua volta. Ó, que você estiver no golo, fumando, se você pudesse ver o tipo de espírito que está à sua volta, gente, eu vou contar uma coisa para você. Você ia largar aqui, você ia sair voando de medo, porque é uma coisa pavorosa.
É monstruosa, tem espírito perdendo a forma humana. Sabe aquele filme de terror de televisão? É muito pior do que aquilo. Assistir o filme Nosso Lar? Não chega nem próximo. É esse o tipo de espírito que está perto do céu que você está bebendo. Aí você fala assim, mas uma só não faz mal não. Não faz mal não. Vai lá para você ver. Você podia ver que quem está te sugando essa energia, te beijando na boca, enfiando aquele linguão lá dentro da sua garganta. Você acha que isso é terrorismo espiritual? É ou não é desse jeito? É muito pior do que isso. Eu não estou querendo aqui para assustar o povo, não. Mas eu não posso tampar o sol com a peneira, não. É muito pior do que isso. Se as pessoas soubessem o mal que isso traz, jamais colocariam uma gota de bebida alcoólica na boca, jamais colocariam fumo. Jamais ficaria lá, porque aquele povo lá sugando. Tem um livro que chama Sexo e Destino, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, psicografado por ele e também pelo Valdo Vieira e editado por André Luiz. Interessante desse livro, que o André Luiz ditou esse livro para 2 médiuns. Ele foi lá no Chico Xavier, que morava na cidade, editava um capítulo. Depois ia lá no Valdo Vieira, em outra cidade, editava outro capítulo. E foi fazendo assim, capítulos alternados. Ficou que meio sem pé, sem cabeça, né? Aí teve que juntar o Valdo Vieira e o Chico Xavier para juntar os 2 livros para poder dar o livro, que chama Sexo e Destino. Esse livro retrata para vocês, meus queridos amigos aqui, presentes, e os nossos amigos internautas, a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. É terrível, é muito mais do que a gente imagina. Então, fora isso, tem a questão do mal físico que a gente está fazendo nós mesmos. E aí eu vou sugerir aqui uma palestra da minha autoria, que se chama Suicídio e Suas Consequências. Aí depois entra aí no site aí do Jesus Nazaré, entra lá no YouTube, se tiver muita coisa, lá tem milhares de palestras lá no site, digita lá no Google, a Sérgio Bebiano Palestras. Aí vai aparecer um monte de palestra minha lá, digita, aí escolhe essa lá, Suicídio e Suas Consequências. Porque a pessoa acha que suicídio é só você dar um tiro na cabeça, tomar veneno, enforcar, não. Tem o suicídio inconsciente e o suicídio involuntário, que é aquilo que você está se matando aos poucos. E aí eu contextualizo lá de uma forma, nós não temos tempo para isso aqui, né? Mas depois assistam lá que vocês vão ver que também é considerado suicídio. Aí vão ver lá também no livro Nosso Lar. André Luiz, suicida. Bebida, vida desregrada e vai por aí afora. Então, muito cuidado com isso, sabe, meus queridos? Se as pessoas soubessem a que ponto que chega essa influência, ela realmente é muito grande. E aí a pessoa está aqui, ó, trocando altos papos, isso está mesmo. Já está mais para lá do que para cá, né? Bebe tudo e acha que a pessoa é feita da bebida. Não, está conversando ali, às vezes. E aí, toma mais uma? Vamos. Está lá, altos papos lá com aquelas entidades lá, trevosas lá, tá certo? Vamos ficar atentos e vigilantes com relação a isso. Né? Boa noite. Como a doutrina espírita vê as constelações familiares? A terapia sistêmica e constelação familiar é um tema que tem ganhado, né, muito status ultimamente, que é uma forma terapêutica de trabalhar principalmente os conflitos em famílias. Nesse sentido, ela foi criada por um alemão que é chamado de Bert Hellinger, que foi até um missionário e que foi fazer um trabalho na África junto com os Zulus, e percebendo como que eles se organizavam e trabalhavam os conflitos, principalmente entre as famílias e na sociedade, ele foi assim se apropriando e desenvolvendo diversas técnicas. Então, é uma técnica terapêutica, né? Estou contextualizando para a gente saber como que a doutrina espírita vai ver isso. Ela é uma técnica terapêutica, então, que vai utilizar de bases do psicodrama, onde o indivíduo apresenta o problema que ele está enfrentando, que ele está tendo dificuldade de resolver, e naquele grupo de pessoas que estão reunidas, se escolhem representantes para as pessoas que possam ser relacionadas àquele conflito. E o indivíduo fica de fora, ele escolhe um representante até para ele mesmo, e vê que dinâmica que vai ocorrer ali. O que aquelas pessoas, aqueles representantes vão sentir e vão possibilitar uma leitura, né? Ele fica de fora do olho do furacão, junto com o terapeuta, uma leitura ali sistêmica que possibilite ele a ver onde está a base dos problemas. Esse é um lado. O Divaldo Franco, ele lançou um livro que fala sobre as constelações familiares e a terapia sistêmica. Então, acho que é um grande representante para nós, para esclarecer como a doutrina espírita vê. O Espiritismo já nos traz há muito tempo as questões de que nós, ao reencarnarmos, nós não nascemos na família que estamos por acaso. Nós não somos filhos de quem somos, irmãos, pais, mães.
esposos, esposas, por acaso. Porque cada um de nós, ao reencarnar, traçou seus planos reencarnatórios no sentido de que possibilitasse a evoluir. Então, quando se vê que o meu caminho cruza de uma outra pessoa, que ela tem algo que possa me proporcionar para evoluir e eu a ela, nós podemos assim propor ao vir aqui para este plano, reencarnarmos, nós nos encontrarmos e constituirmos uma família, ou fazemos parte de uma família. E as famílias, elas, né, de acordo com a doutrina espírita, elas vão ter então os laços consanguíneos e os laços espirituais. Nós, muitos de nós que estamos numa família, nós não é o primeiro parentesco que nós experimentamos. Nós temos laços espirituais com alguns dos nossos parentes. E aqueles que antecederam a nós, foram os nossos avós, bisavós, tataravós, eles também fazem parte. E nós podemos até pensar que talvez algum de nós fomos em uma outra época um ancestral nosso mesmo dessa encarnação, porque também o Espiritismo coloca que a tendência é de que nós viemos a nascer na mesma linhagem, tá, de famílias que nós viemos seguindo aí. Então, quando se estabelece esse campo, o que a espiritualidade vai falar? Na verdade, todos nós temos mediunidades, em maior e menor grau. Então, quando entramos ali, nós formamos um campo vibracional que conecta com toda essa energia que o indivíduo manifesta e registra. E aqueles indivíduos que estão ali com maior ou menor grau representando, eles têm um grau de mediunidade. E eles registram, né, esse histórico e até às vezes a influência de possíveis desencarnados que eles possam estar envolvidos ali no campo. Então, do cunho terapêutico, a doutrina espírita vê como uma técnica positiva, mas que deve ser executada com muita responsabilidade, porque ali também, se houver manifestações espirituais, como que os indivíduos que estão ali vão proceder? Né? Porque às vezes pode fugir até o controle. Agora, é algo que está aí, está crescendo, é uma técnica terapêutica muito boa, e o Divaldo está trazendo todas essas colocações que eu estou dizendo para vocês, esclarecendo bem como que a doutrina espírita vê, como que ela explica cada um desses fenômenos que ocorrem lá, essas manifestações, que ocorrem através da intuição, ou através da leitura mesmo, né, das manifestações espirituais que podem ocorrer ali, seja diretas ou indiretas. Então, assim, é algo que está aí, mas que nós devemos nos apropriar e ter responsabilidade para conduzir. Tudo a gente tem que fazer com conhecimento de causa, né, meus queridos? O conhecimento é de fundamental importância para qualquer tipo de tarefa que a gente vai desenvolver. Bom, uma outra questão que aqui hoje nós temos muitas perguntas, né? Talvez algumas não vão ser possíveis responder hoje, mas a pessoa fala assim: na minha casa está acontecendo muitos barulhos inexplicáveis. E às vezes porta abre sozinha e coisas que caem no chão sem explicação. Espíritos têm capacidade para fazer isso? Se positivo, o que eu devo fazer? Olha, capacidade tem sim. Mas antes de eu falar sobre essa questão espiritual, a gente tem que ter um bom senso muito grande de analisar se aquilo que está acontecendo no lar é uma questão de ordem espiritual. Que às vezes está lá, de repente dá um estalo. Os espíritos. Os espíritos estão fazendo barulho aqui em casa, está fazendo espírito batedor, né? Porque aí vai ver lá nas obras iniciais, lá, o espírito batedor, e aí que fica fazendo barulho. Mas na verdade o assoalho, por exemplo, é de madeira. Aí dá frio, dá calor, o negócio vai expande e dá um estalo. Né? Aí tem uma folha de papel em cima da mesa, de repente a folha de papel cai no chão, o espírito jogou lá, mas a janela estava aberta e deu uma corrente de vento. Então, essas coisas, primeiro, a gente tem que passar no crivo da razão e do bom senso, porque senão tudo joga tudo culpa nos espíritos. Às vezes a pessoa ali comete um acidente, ali corta um dedo, por exemplo, o espírito fez eu cortar o dedo, estou sendo obsediado. Mas na hora que estava lá ralando a cenoura, estava lá no WhatsApp olhando, estava assistindo a televisão, ainda estava lá com o celular, estava não sei mais o quê, né? E aí, de repente, corta o dedo. Não está prestando atenção. O espírito fez o leite derramar, mas você colocou o negócio lá e foi conversar com a vizinha. Então, são coisas que a gente também não pode colocar tudo a culpa nos espíritos. Está um tropeção, mas você estava lá no WhatsApp, lá sem olhar para o chão, tropeça, é o espírito que te empurrou. Agora, tudo isso que a gente falou também tem as influências espirituais? Pode acontecer? Pode sim.
E acontece muito a miúde. Na verdade, o que acontece? Não todos os espíritos, não é qualquer um que tem essa capacidade, não. O espírito tem que ter conhecimento. Ele tem que saber lidar com essa questão dessa matéria que nós chamamos de ectoplasma. O ectoplasma é uma substância que é retirada de nós encarnados e também dos animais e das plantas, onde o espírito manipula essa energia e ele então consegue plasmar muitas coisas. Do tipo, até fazer como se fosse uma mão, uma luva. Então ele consegue pegar uma garrafa dessa e jogar longe. Consegue pegar um copo e jogar longe. Consegue abrir porta. Ele consegue arrastar cadeira, arrastar mesa, arrastar sofá. Mas ele tem que saber como fazer isso também. Tá certo? Mas o conhecimento não é prerrogativa apenas dos bons espíritos. Porque conhecimento é uma coisa, moral é outra coisa. Então nós temos espíritos extremamente evoluídos, que têm um grande conhecimento, e temos espíritos com bastante conhecimento, mas de moral muito baixa. No plano físico a gente não tem assim também? Nós não temos aqui cientistas renomados, com grande conhecimento, mas que utilizam o conhecimento para poder fazer bomba e matar o povo? E tem outros que utilizam o conhecimento para fazer vacina. Então dentro do nosso lar acontece isso sim. Às vezes, espíritos que fazem situações, e se eu contar os casos para vocês que eu já presenciei, que às vezes a gente pessoa nos chamar para poder ajudar, né? São inúmeros. De fogo, pegava fogo. Eu contei uma vez aqui um caso aqui, eu fui na casa de uma senhora, Richardson, uma senhora, coitada, muito pobrezinha, ela era diarista, fazia faxina, e ela recebia o dinheirinho, o parco dela lá, ela recebia a nota de R$20 e colocava em cima da cômoda. A nota pegava fogo até na metade. Só até na metade, pegava na metade e parava. Fui conversar com a entidade depois, né, ali. Não, ela não pôs fogo em mim? Agora eu vou pôr fogo em tudo também, vai morrer na míngua, igualzinho eu morri. Era uma vingança. Resolvida aquela situação, acabou o problema. Então, existem sim essas questões, dessas influências espirituais que chegam nesse ponto. O que fazer? De novo, aquela assertiva que nós colocamos aqui no início. Culto do Evangelho no lar, oração. Se as coisas estão complicadas, busque auxílio na casa espírita. Olha, lá em casa está acontecendo isso. Né? É televisão que liga sozinho, é telefone que toca, é luz que liga, que estoura. Você está passando, de repente a luz vai queimando, vai estourando tudo. Isso acontece um monte de coisas. Então é ficar atento a esses fenômenos que nós chamamos normalmente no cotidiano de casas mal assombradas. Ah, lá em casa está cheio de assombração. Não, tem que ser espírito. Às vezes espírito vingativo que está lá para azucrinar, ou mesmo esse tipo de zombeteiros, que às vezes nem até não tem nada a ver com você não. Ele está lá azucrinando, não tem o que fazer, malandro. Igualzinho tem aí essas pessoas desempregadas, não tem o que fazer na vida, fica aí à toa, não quer fazer nada. Tem também espírito dessa natureza. Aí vai lá para dentro da casa e fica azucrinando, ali, zombando e botando medo das pessoas. E se ri daquilo lá, né? Acha a maior graça. Quando a gente traz essas entidades para conversar com a gente aqui na reunião, eles botam até as perninhas para cima. Ih, você é que esse povo bobão, né? E ri, e acha graça daquilo lá. Espírito malandro, né? Os pobres coitados que precisam, na verdade, é de orientação, precisam de carinho, precisam de auxílio. É isso que tem que ser feito. Então, oração, culto do Evangelho do lar e pedir auxílio na casa espírita. Infelizmente, o nosso tempo já se extinguiu. Né? Algumas perguntas que não foram possíveis responder aqui, nós vamos responder numa nova oportunidade, ou podem nos procurar aí nos corredores, que a gente auxilia aí no que for possível. E no mais, agradecer a presença de todos vocês, também aos nossos queridos amigos internautas, aqui que Jesus possa nos abençoar sempre. Muita paz a todos, meus queridos. Muito obrigado.